Olá e bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Hoje vou falar sobre o filme Divertidamente 2, que saiu há muito pouco tempo, ainda está disponível nos cinemas. Então, aqui está parte da minha análise completa ao filme. E hoje vou fazer então uma leve análise ao self e ao sistema de crença, explicando um pouco, para palavras simples, o que é que isto é, afinal, senso de self, que fala no filme, o que é isto? Antes de mais, para quem não sabe, o filme Inside Out em inglês, ou Divertidamente em português versão 2, é um filme muito didático e educativo que eu recomendo pais verem com os filhos, e até mesmo para pais ou qualquer pessoa, não interessa o background de ver, porque é potencialmente muito educador para sabermos mais sobre as nossas emoções, percebendo como é que elas atuam, em que momentos e qual a sua utilidade. Afinal de contas, as emoções não são uma coisa que é para reprimir ou que são inúteis. Se está cá, está a fazer alguma coisa, pá. Tem que ter alguma utilidade. Senão não estaria, já dizia o Charles Darwin, não é? Só permanece aquilo que é útil, a grosso modo. Então, muito bem, vamos a isto. O self, que está aqui embaixo. Mais uma coisa que eu quero dizer. É super interessante porque tivemos autores portugueses que trabalharam com a produção ou que o seu material foi utilizado para construir o filme, como por exemplo material que foi produzido pelo professor Freitas Magalhães na Universidade de Fernando Pessoa, com o Laboratório de Expressão Facial da Emoção, que ajudou a dar vida e animação às emoções que fazem parte do filme. Como por exemplo, vou-lhe dizer, para sorrir, dependendo de como eu fizer a animação no bonequinho, vai transmitir a você que está a assistir o filme um sorriso mais genuíno ou menos genuíno. Então é super importante perceber e estudar cientificamente como é que são as emoções mais genuínas e menos falseadas para os animadores conseguirem fazer filmes e animações o mais genuínos possível, fazendo com que a experiência emocional que passa, que os bonecos estão a viver, corresponda com a narrativa, com a história. Afinal de contas, um sorriso de um boneco que diz que está feliz não é a mesma coisa de um sorriso de um boneco que diz que estou feliz. E tenho aqui as patas de galinha. Uma das formas de procurar ver se um sorriso é verdadeiro é se faz aqui as patas de galinha para cima. Muito bem. Então, aqui o senso de self que aparece no início do filme, eu achei super interessante, porque é uma evolução bastante sofisticada do Inside Out 1, do Divertidamente 1, que ainda não existiu o senso de self, porque a Riley, a personagem principal, ainda era uma jovem bastante nova e tinha poucas emoções, no sentido em que as emoções dela não eram tão sofisticadas. E a emoção que prevalecia mais era a alegria. E todos nós temos este sentimento de alegria em relação à nossa infância, tendencialmente. Era feliz, não sabia. Éramos dominados pela novidade, pela felicidade, queríamos brincadeira. E a alegria era a emoção dominante. E não havia ainda este senso de self, que é esta pecinha que surge no início do filme Inside Out 2. Aqui Riley já tem 13 anos e o senso de self podemos traduzir como o senso que Riley tem de ela própria. Enquanto no filme 1 ela não tem este senso de self, é quase como ela apenas está a atuar no mundo, aqui já podemos perceber uma inovação mais sofisticada no seu desenvolvimento do self, quem ela é, do verdadeiro eu, que vai se tornando cada vez mais presente e complexo ao longo da nossa vida. Estou-me a lembrar agora, Carl Jung, por exemplo, disse que apenas ganhou consciência de que ele era uma identidade separada do mundo por volta dos 11 anos. Eu acredito que foi aos 11 anos que ele disse. E a partir daí é que percebeu-se que era uma entidade distanciada do mundo. Antes disso, ele sentia que fazia parte do mundo, simplesmente existia, que era o mundo. E podemos fazer uma interpretação de que ele era apenas existia e coexistia consoante as expectativas do mundo sobre ele, não é? Os nossos pais faz isto, faz aquilo, através de emoções, de recompensa de certos comportamentos, punição de certos comportamentos. Além de outra parte mais sofisticada, que é para outro vídeo, talvez. Hoje, em relação ao sense of self, é super interessante porque este é o nosso autoconceito. É quem nós acreditamos que somos. Eu sou boa pessoa, diz a Riley, e ainda bem. Que boa crença que nós temos parte da Riley. Mas pergunto-lhe já, como é que você sentiria quando alguém lhe dissesse que é boa pessoa? Eu sou boa pessoa. Acho que é uma pergunta interessante. Contudo, esta
é uma crença boa a ter-se quando as nossas ações correspondem a isso, que é o que está no underground do cérebro de Riley, que são as memórias que, ao entrar no lago, formam este raio que vai para cima em uma espiral que forma a crença. As crenças são baseadas em memórias. Ou seja, as crenças que Riley tem são baseadas em memórias do passado. Que dependendo de como é que ela as signifique, ou seja, dependendo da atribuição de significado que ela faz, por exemplo, Riley, eu lembro-me no filme 1 de ela não deixar tocar a emoção de tristeza porque ia contaminar as memórias. É interessante perceber que a felicidade no filme 1, peço desculpa, sou muito ao filme 1, não me recordo se ela teve este. No filme 2 também temos este papel, de parece que há ali uma razão das emoções, de perceber, ok, qual é que é a coisa certa a fazer aqui? Quando é que eu tenho de entrar? Quando é que a felicidade tem que atuar? Quando é que a tristeza tem que atuar? E várias vezes vimos no filme, principalmente no 1, no 2 ela já está mais enquadrada, a tristeza procura fazer parte da memória, mas a felicidade retira. Tipo, não podes entrar. Mas a verdade é que tudo faz parte. E o interessante aqui é perceber como há aqui uma racionalização, uma espécie de tomada de decisão de processos que levam a formular, bem, se vamos ficar tristes ou apenas com pura ansiedade perante uma determinada memória. Porque como nós vemos mais à frente no filme, as memórias que Riley cria não são tão positivas, tão enquadradas no sentido de juntar felicidade e tristeza, por exemplo, ou até a repulsa. Quando a Riley mete à boca aquela dentuça para proteger os dentes e depois percebe-se que não é dela. Não é meu. Bota cá para fora. É interessante perceber isto porque depois ali, no meio do filme, a ansiedade entra e as outras emoções não fazem tão parte daquilo. É tudo ansiedade a atuar. O que, perante as mesmas memórias, ou perante perante as mesmas memórias, vamos ter uma atribuição de significado diferente. Ou seja, é tudo feito para um objetivo, com um objetivo. E esta sofisticação que a ansiedade tem de conseguir mudar tudo, porque expulsa as outras emoções, acaba por ser mau porque o senso de self de quem a Riley acredita aqui começa a mudar-se. Porquê? Porque as atitudes de Riley não estão a corresponder às crenças que ela tinha de si. E como a Riley está a ter atitudes diferentes àquelas que ela acredita que é, o senso de self, de quem acredita que ela está a desvanecer-se, está a ser destruído. Nós vimos que o senso de self, depois de ele ser retirado, ao longo do tempo, no filme, ele perdia a cor, enquanto não era restabelecido, perdia a cor. A cada ação que a ansiedade tomava e que dominava, o senso de self parece que desvanecia-se. Isto acontece a mesma coisa connosco, no sentido em que a pessoa pode ser muito boa pessoa e eu posso ter memórias que signifiquei bem, no sentido de ajudar outra pessoa e está coerente com o meu autoconceito e as emoções também que estão por trás das ações e da crença são correspondentes. Podemos dizer aqui de alegria em ajudar o outro, ou de alegria em ajudar o outro é suficiente para entendermos, acredito. E também pode acontecer de, ao percorrermos este caminho, de sermos boa pessoa, no caso da Riley, também termos estas bifurcações que aparecem devido ao suscitar de novas emoções, novos acontecimentos que não estamos à espera, por exemplo, o que faz com que nós entremos num caminho que pode nos levar para um senso de self que não queremos ou para outro que se calhar até queremos. Isto para dizer o quê? Que o nosso autoconceito não é constante ao longo da vida e vai mudando consoante a atribuição de significado que nós lhe fazemos ao longo do tempo. Ok? E quantas mais ações a Riley faz que são incoerentes com o senso de autoconceito dela prévio, mais aquilo abanha, mais fica destruído. Porquê? Porque a Riley está-se a tornar uma pessoa totalmente diferente. Isso tem um impacto gigante no mundo. Afinal de contas, Riley era uma boa filha, aparentemente, e os pais gostavam muito dela. Mas imagine que ela continuava a tomar aquelas ações de rebeldia de sair por porta fora, com mochila às costas para ir para outros lados.
Bem, com certeza que ela iria abalar o sistema de crenças dos pais por parte da filha de quem ela era. E isto feito ao longo do tempo, bem, claro que ia levar aqui a transformações interessantes para nós explorarmos do ponto de vista psicológico. Também dependendo da estrutura e do quão madura está a parte psicológica dos pais, que aparentam ser bastante sofisticados. Afinal, quando nós vemos a cabeça da emoção dos pais, eles já têm as suas emoções bem sofisticadas, bem expressas, cada um tem uma personalidade e uma identidade assim mais definida. Na mãe tem uns colarinhos e uns chapéuzinhos, já estão todas ali a falar muito bem e em sintonia, o que é espetacular. Muito bem, já vou em 10 minutos e está super interessante esta viagem para mim, espero que também seja para si. Então dizer e reforçar que o senso de self, ou seja, o nosso autoconceito, que nós acreditamos que somos, em palavras simples, ele é reforçado e tem como base as memórias que nós temos do passado e como nós nos sentimos a elas. Podemos traduzir também como nos sentimos como a atribuição de significado que fazemos a elas. Okay? Porque sem memórias no passado que sustentem o senso de self, bem, o self não existe. Ou então é uma fachada. É como a ansiedade a tomar conta das coisas que demonstra ser uma pessoa, ou demonstrou ser uma pessoa e está-se a tornar outra. E então as pessoas começaram a estranhar certos comportamentos dela e caso ela continuasse naquele caminho que estava dominada pela ansiedade, com certeza que as pessoas iriam dizer no filme, bem, a Riley afinal não é a pessoa que nós achávamos que era. Na verdade, ela era aquela pessoa, no caso, ela era mesmo aquela pessoa. Tinha aqui aquele sistema de crenças, tinha aquela atribuição de significado. O que aconteceu é que, como eu disse há pouco, desviou-se do caminho. Por um lado, mau. Porquê? No filme é por causa da idade, está na adolescência, é normal haver ferramentas emocionais mais sofisticadas que cada vez que elas aparecem é uma coisa muito nova e é muito para processar para a criança e muitas coisas para lidar, além de ainda estar a haver um amadurecimento do córtex pré-frontal e desta parte do cérebro que é muito importante para tomarmos decisões inteligentes simultaneamente. O mesmo pode acontecer em nós, de sermos uma pessoa, termos certas crenças e devido a não termos literacia emocional, a não termos conhecimento sobre o comportamento humano, irmos para caminhos que não queremos e depois damos por nós o que é que eu fui fazer. Não identifiquei as minhas emoções, não percebi o que estava a fazer, que caminho é que estava a traçar e agora deu merda. Quer saber mais sobre o comportamento humano para não dar merda na sua vida? Siga o canal para mais e caso queira obter conhecimento mais aprofundado, prático e teórico também, não hesite, entre já na escola para adultos, tem 15 dias de teste e se não estiver satisfeito, dinheiro de volta. Também faço videochamadas semanais com os estudantes da escola para adultos para você tirar dúvidas, partilhar insights, a sua experiência ao aplicar o conhecimento em prática. Porque sem isso, bem, não vale a pena. Só ler livros, fazer cursos e ouvir sem aplicar em prática, sem decidirmos tornar-nos mais sofisticados, bem, é só sentir que está a aprender sem fazer nada. Fazer nada já é bom aprender, não é? Agora, pôr em prática é a chave essencial para criarmos estruturas bem sólidas do conhecimento que estamos a adquirir. Falo um pouco sobre isto no meu livro, O Segundo Cérebro. Aliás, falo aqui no meu canal também. Temos de construir um bloco emocional bem assente, ou seja, estas memórias bem assentes e grossas para sustentar os solavancos da vida de forma a tomarmos decisões baseadas num conhecimento bom. Eu estou a fazer isto aqui, que é como se fosse um bloco emocional no sentido de, nesta emoção está contida a informação daquilo que aprendi, aplicada à prática. E então as minhas decisões do futuro são baseadas neste bloco e em muitos outros blocos que têm por base, claro, as minhas crenças, vivências, comportamentos, a minha história. E uma coisa interessante de notar também é isso. É que quanto mais forte a emoção, maior o aprendizado, e quanto maior a história que está para trás,
bem, mais peso vai ter sobre o nosso comportamento. Espero que tenha sido interessante para si esta análise sobre o filme Divertidamente, Inside Out. Acho que já disse tudo. O link está na descrição. Se gostou, meta ao gosto, subscreva, apoie o canal para mais conteúdo como este. Como é que foi a sua viagem? Partilhe nos comentários. Muito obrigado e, como sempre, boa sorte.